Ninguém tá preocupado em saber o que eu tava falando. Só printaram, Sim. não mostraram tudo que eu tava falando bem do cara antes. Só printaram. Claro E que o advogado... acabou. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante em alguns jornalismos, né? Como você falou, eu acho que tem que vir a verdade, tem que vir a notícia. É importante você ter grandes grupos que possam fazer checagem das coisas, eu acho importante. Só que aí me chega, por exemplo, isso pra mim foi uma das coisas mais canalhas que eu vi no jornalismo nos últimos anos. Eu não gosto do político tal. Aí eu escrevo no meu grande jornal, falo, o político tal é nazista, diz leitor. O jornalismo diz leitor, pra mim é a coisa mais canalha que surgiu na empresa, mais desonesto, mais Mas bandido. como assim, diz leitor? Você nunca viu esse tipo de notícia? O cara fala, o jornal fala qualquer besteira que ele queira. Tá. Não tem fonte, não tem fato, não tem nada. Tá, só tem Eu opinião. não gosto de você. Tá. Eu falo, ó, Cecília, eu boto no meu jornal, Cecília não presta. Diz leitor. Que leitor? Não sei. Se você abrir a matéria, até diz o nome de um pessoal qualquer. E é isso que vem tirando a credibilidade às pessoas à vontade de ver notícia. Porque isso é tão canalha. Isso fica evidente, porque parte da premissa que todo mundo é burro, que todo mundo é ignorante. Sabe essa coisa que a gente está falando do adolescente, do jovem não conseguir? Então, todo mundo é burro. Só escreve assim. Porque tem uma coisa que eu gosto de empresas, por exemplo. Eu posso não gostar muito lá da Luiza, do Magazine Luiza. Tá. Tá? Não gosto das posições políticas. Até ela falou uma das maiores burrices que eu já vi na minha vida, não sei se você viu o episódio, que teve uma reunião, eu não lembro se era o ministro da Economia que tava, não lembro quem é que tava, ou alguém do Banco Central, e falando, né, sobre diminuição de taxa de juros. Tá. E aí ela fala, a Luiza fala, não, mas você tem que abaixar a taxa de juros. Aí o cara fala, eu não posso, se eu baixar, é o mecanismo que eu tenho, isso todo mundo sabe, é o mecanismo que eu tenho para segurar a inflação e a taxa de juros, eu não tenho outro mecanismo. Valorizada. Né? Eu não posso baixar isso que os preços vão subir. Sim. Aí ela chega e fala assim, não, mas a gente combina todo mundo aqui que ninguém vai aumentar o preço. E ela fala sério. E mídia de esquerda falou, nossa, a aula que a Luiza deu. Não, foi uma das coisas mais burras que eu ouvi na minha vida. Mas independente disso, eu acho legal ela aparecer. Porque se a Magazine Luiza fizer alguma merda, é a Luiza, eu tenho quem culpar. Tá. Eu acho isso legal no velho da van, eu acho isso legal no Elon Musk, eu acho isso legal no Jeff Bezos. Porque não gosto do Jeff Bezos, mas o cara bota a cara na empresa dele. Você personaliza. Isso, eu adoro isso. Então eu gosto disso no jornalismo. Você falou a merda, foi você. É isso, mas é isso que eu quero. É você ser capaz de você bancar. Por que é tão difícil? Não diz leitor, entendeu? Porque eu acho canalha isso. Sim, diz leitor. Ou diz a fonte. A fonte me diz. A fonte da juventude. Fontes próximas me contar. Geralmente, fontes próximas é a pessoa. Nunca é a fonte próxima, é a própria pessoa. Sim. Fontes próximas do ministro é o ministro. O ponto é... Por que o personalizar é difícil? Porque as pessoas têm medo. Você ganha o ônus e o bônus. E o ônus é altíssimo. Sim. O bônus não é tão alto. O ônus é altíssimo. Mas você acha que não tá dando certo? Tá dando o certo jornalista, mas tá dando certo com o Elon Musk. Ele é empresário, ele tem dinheiro. Né? Pro jornalista não é tão simples, que a gente sabe que o jornalismo dá dinheiro. Tudo bem. Então, caro. É caro você passar a notícia de verdade. É caro. É caro você... o Rivo News é feito por 5 pessoas. E acabou. Um resumo semanal de notícias. Sendo que 3 param para escrever e procurar as fontes que, na maior parte das vezes, vem do que está espalhado na mídia tradicional. A gente lê A, B, C, D, tweet, verifica alguma coisa aqui e ali, mas somos 3 pessoas. Mas você não acha importante ter... Porque eu, como engenheiro, eu sempre fiz isso em empresa. Cada área ou cada equipamento dentro de uma instituição tem que ter uma pessoa responsável. Nunca vai ter 2. É sempre um. Porque se der algum problema, essa pessoa vai ser responsabilizada. Essa pessoa, então, mas Porque eu falo, cachorro com muito dono morre de fome. Então, mas é por isso que os jornalistas gostam de trabalhar em empresas. Porque elas estão blindadas pela empresa. Então isso é ruim. Pela editoria, toda a imprensa. Não é uma, não é todo mundo tem a sua carta de regras, a sua carta editorial. Por que matérias são assinadas e outras não?
Toda matéria da imprensa tradicional, É que na umas vem lá, mídia, redação. geralmente as que vêm pela redação é porque chegou de uma agência de notícia e geralmente foi o estagiário que escreveu. Ah. Você não acha que Toda matéria tinha que ser matéria assinada? de apuração, Ah. ela é assinada. Quando é da redação, a responsabilidade é do chefe de redação. Ele é o responsável. E não deveria estar o nome dele, você acha que não? Pode ser, mas só que se houver uma punição, vai haver interna. Não, mas não é a punição, é a crítica. Eu quero poder criticar o responsável, entendeu? Quando é da redação, você vai culpar o grupo. É isso que eu... Porque, geralmente, quando é da redação, é uma notícia que veio por agência de notícia. Ninguém apurou dentro da redação. Entendi. Ninguém fez um trabalho de dentro da redação. Matérias que foram apuração dos jornalistas, obrigatoriamente são assinadas. E geralmente vem com mais de um nome. Porque foi a apuração daquele jornalista, ele ligou, ele mandou o e-mail, ele fez a pergunta, e essas são assinadas. Quando é da redação, é informação que veio de nota oficial, é informação que veio de... Essas são as de menor impacto. Você não acha legal isso, e que eu até tenho feito, de entrevistar o jornalista pra gente saber o que acontece por detrás? Mas é o que a gente vem tentando fazer no nosso canal e é o que eu venho tentando fazer a maior parte dos podcasts que me chamam. Porque eu sou muito entusiasta do poder da comunicação. As pessoas têm que saber falar, as pessoas têm que saber se comunicar, as pessoas têm... E isso é o grande ativo da nossa geração, a capacidade de você transmitir e difundir informação de forma clara, de forma objetiva, de forma a tentar captar a atenção de quem está te ouvindo. Isso é fundamental. Então eu sou uma entusiasta disso, eu sou uma entusiasta da gente ter capacidade crítica. Eu não acredito que isso seja um sonho, uma utopia da minha cabeça. Eu acredito que isso é possível e não à toa eu montei o meu canal para tentar fazer isso. Eu quero que as pessoas pensem que torcida organizada você vai deixar para futebol, você não vai deixar para assuntos que concernem a nossa realidade, o nosso dia a dia, que é política, que é economia, que para isso a gente tem que ter conhecimento e a gente vai deixar na mão de quem tem conhecimento. Você tem que saber que tem gente especializada para cuidar de determinada coisa. Você não vai botar um dentista para construir um prédio. É sobre isso. Assim, então, você tem que ter a capacidade de análise, você tem que ter a capacidade de ouvir. As pessoas não querem mais ouvir, elas só querem falar. Parte da comunicação, que eu sou tão entusiasta, é a capacidade de você silenciar. É a capacidade de você ouvir o outro. É a capacidade de você entender o que o outro está falando e falar, mas peraí, como a gente já fez aqui várias vezes. Você falou, não, mas peraí, você não acha que... Você falou, não, mas PSDB é de esquerda. Eu falei, tá bom, você acha que o PSDB é de esquerda? A gente está conversando, a gente está trocando ideia, a gente está trocando ponto de vista. Acabou isso, acabou. Assim, as pessoas só querem falar. Você é sionista, você é isso, você é aquilo, você é nazista, você é racista, você ia julgar, eu tenho ódio de você, Para! Se você não... Outra coisa que as pessoas têm que entender, entendam isso. Você não gosta do Léo? Você não vai vir no canal do Léo. Você não vai comentar no canal do Léo. Você não vai divulgar um corte do Léo pra reclamar do Léo, que você vai estar dando ibope pro Léo, burro. Não conta isso pra eles, porque eu ganho um absurdo com o hater. Eu adoro o hater. Não conte Sabe isso o que a gente fez no Rivo News? O Comentários de Quinta. Toda quinta-feira, na nossa página do Instagram e do TikTok, em todas as redes sociais, a gente pega, a produção seleciona, somos 5, 2 dos nossos amigos, selecionam comentários de haters e a gente comenta os comentários dos haters. Mas virou comentário, toda quinta-feira a gente faz isso. Sim, eu acho isso maravilhoso. Com deboche, com escárnio. Sim. E assim, burro, você tá engajando no conteúdo, para de falar. Eu quero muito fazer isso, eu adoro isso. A maior ferramenta que você pode oferecer para alguém que você odeia é ignorar. Não dê ibope para quem você odeia. Não deveria estar contando isso. Não, mas eu tenho que contar. Porque eu me sinto nesse dever. Deixa de ser burro. As pessoas têm que ter letramento digital. Você vai comentar aquilo que vai acrescentar. Você vai comentar... Porque senão você só dissemina essa coisa de querer ficar falando. Para, burro! Você não é da época das 300 visualizações do YouTube, né? Não. Não, eu sou dessa época. Antigamente no YouTube, 300 visualizações eram muitas visualizações. Então o contador do YouTube parava em 300. Então você começava a ter visualização em 300, ele parava.
pra ver se tava tudo certo. E depois continuava. E eu tinha um hater que ele tinha 21 contas pra negativar o meu vídeo. Meu Deus. 21 contas ele tinha. Olha, mas essa é uma pessoa muito mal amada e muito Eu queria dar um abraço nesse cara. Porque toda vez que o YouTube não quer saber se as pessoas estão gostando ou não. Ele quer saber se as pessoas estão engajando. Exatamente. Então, toda vez que meu vídeo saía, esse cara me dava já 7% praticamente do número que eu precisava Que coisa pro YouTube, maravilhosa. tipo, falar, pô, esse vídeo tá Vou bombando. entregar mais. Exatamente. Ele me engajou durante anos, esse cara. E eu sabia porque, assim, meu vídeo saía, 21 dislikes. Aí, às vezes, o vídeo saía... Era normal, eu tenho vídeos até hoje que não tem nenhum dislike, né? Então, às vezes, tinha um dislike. Aí, esse cara acordava. Aí, 2, 3, e parava no 22. Olha Então, eu isso. sabia que ele tinha 21 contas. Só que esse cara me deu muito dinheiro. É isso. Eu amo essa pessoa. É isso, mas assim, entende o quanto que isso é sério? Mas Porque eu você não gosto de contar isso, porque Ah, eles mas vão eu parar de conto. fazer isso. Eu sei, mas eu conto porque eu tenho esperança que as pessoas falem coisas inteligentes e não só vomitem asneira. Toda vez que tem um ataque organizado, eu tive ontem um ataque organizado pela Ah, é a esquerda. coisa mais linda. Eu ganhei um monte de seguidores. Isso. As pessoas ainda... A Madeleine fala muito isso, né? A Madeleine Lasco, no Cancelando o Ela veio aqui. Cancelamento, livro dela, que é exatamente sobre isso. É assim, as pessoas... Quanto mais você cancela alguém, mais essa pessoa vai crescer. Todo mundo reclama da Daniela Lima. Sim. Ela é a jornalista mais comentada, mais vista, mais falada. Por quê? Porque todo mundo odeia ela. Sim. Ah, mas estão falando mal. Não interessa. A internet vai entregar muito conteúdo dela. Claro, sem dúvida. E ela vai cada vez ficar maior graças a você que odeia ela. As pessoas não entendem isso. Sim. Isso me dá muita angústia. Porque se as pessoas estivessem mais ocupadas em ouvir do que falar e prestar atenção e construir um raciocínio, a gente ia ter mais gente inteligente e menos besta quadrada no planeta. Mas eu adoro o comentário que a pessoa, ela quer ofender o outro e ela se auto-ofende, né? Nossa, tem muito. Eu recebo um cara que fala assim, esse cara é muito burro, ele acredita que a Terra é redonda. Ele já... É esse o cara que me acha burro. Aí então você, mas você não fica triste de ver gente falando mal de você? Não, eu vou ficar triste, sei lá, se o Einstein falar mal de mim. Agora, se o Zé das Couve falar mal de mim, eu caguei baldes para o Zé das Couve. Entendeu? Eu acho maravilhoso. Zé das Couve. Entendeu? Eu vou ouvir crítica de quem vale a pena eu ouvir crítica. De resto, eu vou debochar. Eu vou rir da cara. É diferente da crítica que você ouve, que você fala assim, opa, essa pessoa tem um ponto. Sabe, sim. Mas quem são essas pessoas? Por que eu devo ouvir essas pessoas? Então, assim, eu sou uma entusiasta da comunicação, eu sou uma entusiasta da capacidade das pessoas de fazerem análise, eu sou uma entusiasta desse novo tipo de mídia que eu acho que vai crescer cada vez mais e eu fico feliz de estar fazendo... ser uma das pioneiras desse jornalismo na internet. Não é o podcast, não é a conversa, não é o bate-papo, isso já tem há muito tempo, você é um exemplo, tantos outros são um exemplo, mas é o jornalismo feito por profissionais de jornalismo desta forma que eu estou fazendo na internet. Com conversa, ouvindo as pessoas no chat, respondendo as pessoas ao vivo, isso não tem ainda. A gente tem, por exemplo, o ICL. O ICL é um jornalismo tradicional na internet. O que é? Desculpa, ICL? Você não conhece? Não. Isso é o exemplo da bolha. ICL atualmente é o maior canal de esquerda que tem na internet. Ah, então eu não vou ir atrás. Não, mas entende? Mas Entendi. aí é que tá. Eu Sim. falo, é aí que é importante você ver. Sim. E aí é que é importante você consumir. Eventualmente, pode ter alguém que fala uma coisa lá que você fala, porra, não tinha pensado por esse ponto de vista. Pô, interessante, não gostei de nada, mas gostei de 1% do que essa pessoa falou. Senão a gente vai criando cluster de pensamento igual. Senão a gente vai criando cluster de pensamento Antolhos. O pensamento de esquerda já é o mainstream, né? Então já é o pensamento igual, né? E tem o mais grave do que o mainstream. O mainstream é o que é palatável. E tem o que é mais reaça ainda. Tem a esquerda reaça também. Não é só a direita reaça, né? Tem uma esquerda reaça também. Que essas duas pontas aqui se comunicam muito, inclusive. Então, o mainstream é o raso, eu acho. Mas tem gente muito inteligente de esquerda que eventualmente vai falar uma coisa que você vai falar, opa, interessante esse ponto de vista, não concordo,
mas vou pensar a respeito. legal. Faz isso, cara, entendeu? Você não sabe o que é ICL, mas o ICL, quem é dono do ICL hoje? Sócio do ICL? Felipe Neto. Nossa, agora eu peguei até nojo desse lugar. Só de... Não, mas é isso. Mas é grande. Entendi. É grande, tem Sim. verba. Tá chegando em Concordo. gente, tá chegando em mais gente. É que tem figuras que eu particularmente desprezo. Entendeu? Você vai saber o que é a Revista Oeste. Sim. E não sabe o que é o ICL, mas é isso, as coisas estão aí. E eu vou ser a pessoa que vai ler os dois. Porque eu quero chegar na minha bancada do Rival News e falar assim, o que estão falando aqui, o que estão falando aqui, e por que você é otário de acreditar nisso ou nisso. É que Vamos eu nunca parar fui e um cara de pensar. opiniões, assim, eu sempre gostei do fato. E inclusive eu terminei... Isso é um pensamento muito de exatas. Como eu até terminei meu doutorado agora em maio, eu tava muito, assim, eu lia, como eu sempre fiz, é sobre engenharia, é sobre física, e é o que eu gosto. Então, lógico, eu sempre acompanhei política, tô vendo, mas eu não gosto de opinião. Aliás, eu fazia isso pra jogos. Durante anos, eu fiz comentários sobre jogos. E eu fazia questão de não ver review de ninguém, de não ver matéria de ninguém. Pra você dar a sua pra opinião. não ser afetado. Isso pra mim foi... Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre um jogo que era... Isso era muito bom pra eu me testar. Sobre um jogo que chamava Cavaleiros do Zodíaco e tinha um episódio que era a Saga de Asgard. E eu lembro que na minha análise eu falo, olha... O que eu não gostei é que ele não é compatível com as outras sagas. Ela é diferente das outras sagas, tal, né? E ela não encaixa. E aí eu lembro que todo mundo comentando, porque é um filler, não é o meu... Eu falei, pô, quer dizer, eu cheguei à conclusão por lógica, sem ter essa informação. Tá. Então eu sempre gostei disso. Você já teve, nos 19 anos de jornalismo, você já emitiu uma opinião ou publicou uma matéria que deu muito ruim? Deu um problema? Vários. Que tipo de sem ter processo? O episódio de maior processo nenhum. Nenhum processo? Nenhum processo. Que milagre. Que eu também não dava muita opinião. Por quê? Eu era âncora e apresentadora, eu não era comentarista. E eu exercia o meu papel. Sim. Eu não era de emitir opinião. Só que tinham as redes sociais e tinha o Twitter. E aí teve um episódio de cancelamento máximo, que até hoje, se botar na internet, vai achar, vai ter gente me xingando. Que foi, eu não lembro se foi na prisão ou na soltura do Lula. Foi num dos dois. Em que eu tava no Twitter pontuando cada coisa que o Lula tava falando. Eu ia postando as aspas, eu ia botando ali e tal, porque tinha uma galera que me seguia. As pessoas sabem o que significa aspas. Quando você posta. Bom, ou enfim. você sente que não percebem? Tem de tudo, né? Tem gente que também não vai entender. Mas a gente espera que a gente saiba que é citação, né? Mas enfim, tem de tudo. E aí, num dado momento, o Lula tava falando... eu vinha falando assim, cara, esse cara é muito bom de oratória. Ele sabe muito controlar o discurso. Isso lá no... Mas você estava lá em loco? Não. Não? Eu tava no Switcher acompanhando tá. ele falando e transmitindo. O Switcher é o lugar onde a gente faz a transmissão de notícias, né? Tipo a nave mãe do que tá indo ao ar. E eu tava lá acompanhando, escrevendo e tal. E aí, lá pelas tantas, o Lula fala, e o meu advogado? Eu falei, e ainda tem o lance do advogado. E eu escrevi. Mas eu não tava zoando. Eu tava justamente falando assim, ó, o Lula, ele faz questão de falar, de manter a forma dele de falar. Assim como o Washington Oliveto falava advogado. Eu não tô zoando ele. Sim. Eu tô falando, ele não vai falar como a maioria fala, ou como o sudestino fala. Mas você colocou entre aspas. Não, eu falei, e o advogado, hein? Do tipo, olha aí, vinha numa sequência. Entendi. Pronto. Então foi uma expressão, né? Mas o pessoal achou que você estava zoando. Eu cometi preconceito linguístico, Não, eu entendo. Eu disseminei ódio, eu disse que o Lula era ignorante. Não estaria mentindo. Eu só falei numa sequência de tweets. Que maravilhoso. Numa sequência, vinha Sim. uma sequência falando bem do poder de oratória, como é que ele fala, como é que ele se coloca, como é que ele não tem vergonha de falar do jeito que ele fala, e ele se aproxima das pessoas falando isso. O cara sabia fazer isso, ele não sabe mais. O linguístico é maravilhoso. Que teve um cara de uma universidade
E veio me detonando, o texto rodou em todos os grupos de esquerda, falando Sim. que a jornalista fez, aconteceu. Eu falei, ó. Mas é canalice, né? Gente, pra mim, sem caráter que faz tipo de Então, coisa. mas é isso, assim, ninguém tá preocupado em saber o que eu tava falando. Só printaram, Sim. não mostraram tudo que eu tava falando bem do cara antes. Só printaram. Claro E que o advogado, acabou. É. E o print é eterno. É. Tá bom, tá bom. Esse foi muito. Não, eu entendo a pessoa achar. Pra mim, a interpretação até seria bem lógica. De a pessoa achar que você estaria menosprezando o Lula. Vendo o recorte? Né? Uhum. Vendo isso, olhar e falar assim, né? Ela tá fazendo uma gozação Isso. por Lula ser um analfabeto, entendo isso. Agora a pessoa transformar isso em preconceito linguístico. Mas hoje tem racismo ambiental, já viu? Sim. Racismo ambiental é maravilhoso. Tem todo tipo de... Você dizer que a população mais pobre vai ser a primeira a ser atingida por uma catástrofe climática é óbvio. É óbvio. É quem tem menos recurso, é a casa que vai cair, é a casa que vai encher. É óbvio. Mas na hora que vier a avalanche, vai entrar na casa do fudido e do rico, assim. A água não vai desviar da casa do rico. Se tiver na frente do mar... Sim. Né? Quando tiver avalanche lá em Aspen, vão ser os ricos. Isso, quando tiver tsunami em Ipanema, quem mora de frente pro mar vai se fuder, quem mora em cima no Vidigal vai se dar bem. Nada, entendeu? Então, assim, enfim, mas... Ai, essa foi a pior? Então você tá até de boa. Não, assim, é que eu mais lembro, porque o que aconteceu? Como eu já estava ligada em rede social, eu falei assim, então vamos ver o que vai acontecer comigo a partir de agora? Eu abri minha conta do Twitter e eu fiz uma cobertura sobre como eu ganhei seguidor e como meu nome ficou mais falado e como eu ganhei engajamento. Claro. E eu ia mostrando os números, eu ia abrindo os insights, ia mostrando, olha, gente, olha como é que eu tô fazendo sucesso, olha, para fazer esse letramento. Vai, bate mais que eu só cresço. Vai. É antifrágil versão internet. Quanto mais vocês me sovarem, mais a massa vai crescer. Eu fiz isso. E não deu outra. Eu ganhei. Ah, mas Cecília, você ficou mal falada. Fiquei mal falada. Uma galera veio me seguir que gostava de mim. O cara que te odeia vai continuar te odiando e dane-se. Exatamente. Então deixa, porque esse pessoal que vai... Exatamente. Como eu te falei, o cara chega pra mim e fala, não, você é burro porque você acredita que a Terra é redonda. É isso. Então se esse cara me achar inteligente, aí eu me preocupo. É isso. Né? Tanto que tem uma frase que eu gosto, que eu já falei aqui, que eu falo sempre, né? Falo, ser repreendido pelo sábio é ruim. Mas ser aplaudido pelos tolos é muito pior. Opa, com certeza. Então tem gente que se começar a gostar de mim, eu falo, opa, peraí. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Estranha. Que eu errei. Então tem gente que se estiver me odiando, o grupo que mais me odeia na internet, eu não posso falar o nome que dá problema, mas é o grupo de pedo. É o que mais me odeia. Os grupos de pedo, eles me odeiam. Se eles puderem me matar, eles vão me matar. Por quê, gente? Porque eu falo que essa gente tem que ser presa, todo mundo, e você fazer ensaios de novos medicamentos neles. É o que tem, e tem que fazer. E eliminar. Essa gente eu não quero na sociedade. Entendi. E eu falo isso abertamente. Obviamente eles te odeiam. Lógico que eles me odeiam. Mas se esse pessoal começar a gostar de mim, aí eu me preocupo. Aí vai ser um problema. Aí eu me preocupo. Mas é o grupo que mais me odeia. Entendi. Esse é o grupo que mais me odeia. Porque direto eu posto, quando sempre tem uma notícia, é uma coisa que me incomoda, que me irrita muito. Sempre que tem uma notícia, eu boto lá e falo, a solução é um 9mm na cabeça. Entendi. E posto isso claramente e eu acho isso mesmo. E isso é a sua opinião. Mas eu gostaria Entende de transformar em política pública, se eu puder. Então, mas o que ia acontecer? Por mais que você fosse presidente da República e baixasse uma MP, isso nunca ia... É isso que eu falo, o poder do sistema, ele é muito maior na ordem do sistema. Você nunca vai mudar nada assim. Você vai mudar tentando explicar para as pessoas e analisar com as pessoas e fazer o movimento. Nenhuma revolução aconteceu de cima para baixo. Aconteceu sempre daqui para cima. Então, as grandes revoluções no mundo, foi quando a galera fez alguma coisa e mudou. A galera se irritou. A galera mudou a forma de pensar.